OpenAI acusa DeepSeek de plágio. A OpenAI acusa o DeepSeek de usar dados do ChatGPT, via destilação, para treinar seu chatbot, violando os termos de serviço. A Microsoft e a OpenAI investigam o caso, que pode envolver roubo de propriedade intelectual americana, segundo Davi Sachs. O DeepSeek foi inicialmente elogiado pela OpenAI, causando uma reviravolta no mercado de IA. No DeepSeek, IA chinesa impacta mercado. O chatbot chinês DeepSeek causou impacto global ao superar o ChatGPT em downloads no USA e provocar uma queda de $1 trilhão no valor de mercado de empresas de tecnologia americanas na Bolsa de Nova York. Sua popularidade se deve a ser uma alternativa mais barata aos modelos de IA americanos, levantando preocupações nos USA sobre a liderança chinesa na área e sendo comparado ao momento Sputnik. Educação. A salvação de Joyce Alves. Joyce Alves, mulher trans e pró-reitora de universidade aos 46 anos, usou a educação como estratégia de sobrevivência desde a infância. Sua trajetória inclui graduação em Letras e Pedagogia, mestrado em Literatura Brasileira, doutorado em Educação e cargo efetivo na UFRRJ. Alta em nascimentos múltiplos. As taxas de natalidade estão caindo globalmente, mas o número de gêmeos e trigêmeos está aumentando. Isso é inédito na história e pesquisas apontam para um crescimento contínuo. Fatores como gravidez em idade mais avançada e maior uso de tratamentos de fertilidade são considerados causas principais. Neymar volta ao Santos. Neymar retorna ao Santos após passagem pelo Al Hilal da Arábia Saudita. Em 2024, ele recebeu $80 milhões, salário, mais $30 milhões, patrocínios, pelo clube saudita, antes de rescindir o contrato e abrir mão de parte do valor restante. No Al Hilal, jogou pouco devido a lesões. Brasil aposta em diálogo Lula-Trump. O governo brasileiro acredita que o pragmatismo de Trump o levará a dialogar com Lula para conter a influência chinesa na América do Sul. A aproximação é vista como inevitável, apesar da atual postura de enfrentamento de Trump. O governo brasileiro espera diálogo na ONU, setembro, G20, novembro, e possivelmente na COP30, Belém, especialmente se Xi Jinping comparecer. Pesquisa. Governo Lula com 40% de rejeição. Pesquisa Poder Data revela que 40% dos entrevistados avaliam negativamente o governo Lula, seu pior índice desde o início do mandato. A avaliação positiva fica em 24%, enquanto 33% consideram regular. A pesquisa ouviu 2.500 pessoas entre 25 e 27 de janeiro. PL desiste de candidatura ao Senado. O PL desistiu de apoiar a candidatura de Marcos Pontes ao Senado, optando por apoiar Davi Alcolumbre em troca da indicação de Eduardo Gomes para primeiro vice-presidente. A estratégia visa facilitar a tramitação de projetos da oposição e prever a desistência de Pontes antes da eleição. Governo Lula. Desaprovação cresce. Pesquisa Poder Data revela aumento da desaprovação ao governo Lula entre nordestinos e eleitores que o votaram no segundo turno das eleições de 2022. A pesquisa, realizada entre 25 e 27 de janeiro, mostra 51% de aprovação e 43% de desaprovação no Nordeste, e queda de 5 pontos percentuais na aprovação entre os que votaram em Lula no segundo turno. 78% para 73%. Lula elogiado por Israel sobre o Holocausto. O embaixador de Israel no Brasil elogiou a mensagem de Lula sobre o Dia da Memória do Holocausto, considerando-a importante e positiva, apesar da relação diplomática tensa entre os países. O embaixador destacou a persistência do antissemitismo e a necessidade de combatê-lo, esperando que o governo brasileiro assine uma declaração pública contra o preconceito. A declaração ocorre no contexto do 80º aniversário da libertação de Auschwitz e após crises diplomáticas recentes, incluindo Lula ser considerado persona non grata por Israel. Governo Lula. Desaprovação atinge 51%. Pesquisa Poder Data revela que 51% dos brasileiros desaprovam o governo Lula.
o maior índice desde o início do mandato. A aprovação é de 42%. A desaprovação cresceu em todas as regiões, inclusive no Nordeste, e também entre os próprios eleitores de Lula no segundo turno das eleições de 2022. Starlink expande testes para iPhones. A T-Mobile e SpaceX expandiram o teste de sua rede celular Starlink, agora incluindo iPhones com iOS 18.3, inicialmente disponível apenas para alguns Androids. O teste oferece mensagens via satélite, com voz e dados a serem adicionados futuramente. Juíza bloqueia congelamento de subsídios. Uma juíza federal do EUA suspendeu temporariamente uma ordem da administração Trump que congelaria bilhões em subsídios e empréstimos federais. A suspensão, válida até segunda-feira, foi concedida após ação judicial questionando a legalidade da medida. Um novo grupo de estados também entrou com processo contra a ordem. Starbucks. Queda nas vendas. Plano de recuperação. A Starbucks reportou queda nas vendas em mesmas lojas pelo quarto trimestre consecutivo, apesar de lucros e receita acima das expectativas. A empresa iniciou um plano de recuperação, focando no café, redução de itens no cardápio e menos promoções. As vendas no EUA caíram 4%, impactadas pela redução de tráfego. Internacionalmente, a queda foi de 4%, com destaque para a China, menos 6%. A Starbucks suspendeu sua previsão para 2025. Planeja abrir menos lojas e realizar menos reformas para se concentrar na recuperação, mas vê potencial de crescimento a longo prazo no EUA.